Olá, pessoal. Aqui estamos para mais um encontro, mais uma conversa agradável com o professor Daniel Alveno, onde a gente vai poder discutir a respeito de várias questões sobre o envelhecimento, sobre os cuidados, e acredito que vai ser um momento assim bastante importante para que a gente possa aprender, né? Aprender a lidar um pouquinho mais com o envelhecimento, que está tão latente na nossa população e está tão presente entre a gente, né? O professor vai entrar já já. Como vocês sabem, nós estamos em São Paulo, onde o trânsito é terrível, e ele teve aí um pequeno atraso para poder chegar em casa, mas já está entrando já já aqui com a gente. Muito obrigado por todos que estão entrando. Espero contemplar aí a angústia de cada um a respeito das questões que queiram fazer ao professor Daniel. E fiquem muito tranquilos que o Daniel é um ser de luz, é um menino iluminado em tudo que ele faz e tem uma presença muito didática, muito acessível, e é um profissional de primeira linha que a gente tem muito orgulho de ter no nosso corpo docente. Vamos aguardar só ele entrar para que a gente possa compartilhar a presença dele aqui conosco. Ah, ele entrou aqui. Apareci. Opa! Boa noite. Eu estava contando o trânsito de São Paulo. Eu falei, ele com certeza ficou preso nessa loucura que é aqui, né, Daniel? Sim, sim, eu tava chegando em casa aqui. Uhum. Desculpem ter chegado só agora, mas deu certo, deu certo. Que bom, que bom. Bom, Daniel, eu quero lhe agradecer profundamente a sua disponibilidade. Você é um profissional extremamente ocupado, com uma agenda lotada, e ainda se dispôs a estar conosco aí num final de noite, depois de um dia com certeza de muito trabalho, tá? Mas o motivo do Imagina. nosso encontro é trazer um pouquinho de conhecimento, né, a respeito do envelhecimento, de condutas que a gente possa ter com mais assertividade no nosso entorno, e lembrar um pouquinho agora, domingo que vem já está aí o Dia do Papai, Ah, né? é verdade. E a gente sabe que pela lei natural eles vão primeiro, né? E a gente precisa contemplar muito o que significa esse envelhecimento dos pais dentro da nossa família. E é sobre isso que a gente queria hoje dissertar e escutar muita coisa de você. Bom, deixa eu apresentar para vocês, apesar que eu acho que o Daniel dispensa apresentação, né? Imagina. É uma pessoa, além de pública, é uma pessoa muito querida no meio, muito reconhecida em todos os nossos meios de trabalho na área da saúde. Então, eu fico muito honrada de ter você, Daniel, no nosso corpo docente. Você sabe que eu faço todos os sacrifícios do mundo para embutir na tua agenda. A tua agenda é muito sagrada, Não, né? e eu, Então, eu também. Eu eu também faço te questão de estar com agradeço você vocês. ter conseguido ficar aí nessa nossa segunda turma com uma agenda tão lotada. Ah, imagina, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte de um curso tão bonito e tão importante, né? Esse curso é relativamente novo, né? Uma segunda É turma. muito novo, é Aí, verdade. então, acho que é muito importante que a gente fale sobre ele, que a gente mostre a qualidade que ele tem. Então, obrigado Obrigada, por querido. confiar em mim. Imagina. O Daniel eu conheço há muitos anos, eu já nem sei quanto, é bom nem contar, porque ele começou comigo com outra disciplina, com metodologia, fora de São Paulo, inclusive, e a gente não se separou mais, porque eu considero muito o saber dele, e como pessoa é um ser de luz, é iluminado. O Daniel é doutor em ciências pela Unifesp, é um fisioterapeuta responsável pelo setor de cuidados paliativos do Hospital São Paulo, da Unifesp, tutor de residência multiprofissional em urgência e emergência, também pela Unifesp, e coordenador da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREFITO
3. E aí, eu queria começar. Eu fiz um elenco de perguntas, Daniel, mas assim, não vou me ater muito a elas, porque eu sei que você tem um discurso muito didático, mas o primeiro é: por que você buscou cuidados paliativos? Porque você começou conosco com metodologia, né? Sim. E Nessa época aí eu nem depois eu acho que trabalhava com você cuidados paliativos. não trabalhava. Não, ainda Não não. trabalhava, olha só. Então, você como profissional da saúde, cuidando dessas pessoas no fim da vida, como é essa escuta e por que você buscou essa área, Daniel? Que é uma área que todos têm tanto receio, né? Tem tanto Uhum. medo e tem um pavor pela dor da perda, né? Na verdade, eu sempre digo que eu não escolhi os cuidados paliativos, eu fui escolhido, e isso não é uma forma romântica de falar, não, é porque eu literalmente caí de paraquedas num setor onde tinha um serviço, né, de cuidados paliativos, e eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta dessa enfermaria lá. E aí eu fui aprendendo o que eram os cuidados paliativos nas visitas, nas reuniões multiprofissionais que aconteciam ali no nosso setor. E eu comecei a perceber que, meu Deus, como é que eu nunca aprendi isso antes? Né? Como é que eu nunca Uhum. tive essa visão do paciente antes de trabalhar aqui? Como é que isso não foi ensinado para mim na minha formação, nem da graduação, nem na pós-graduação, nem no mestrado, nem na vida, nem em lugar nenhum. E eu comecei a perceber o quanto aquilo fazia a diferença na vida daqueles pacientes e daquelas famílias, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Porque o cuidado Verdade, paliativo não é só para o paciente, é é para a verdade, família também. exato. E se desenvolver do ponto de vista técnico e também se desenvolver na comunicação foram essenciais aí para que a gente conseguisse entender melhor o que era isso e fazer o melhor pelo paciente. Perfeito. E hoje você, quantos anos você está em cuidados paliativos, Daniel? 11 anos. Eu estou todos 11 os anos. dias trabalhando nessa área, no mesmo lugar há 11 anos. Olha que coisa. Me fala uma coisa, como é chegar em casa após um dia de luto, né? Você vive o luto todo dia. Sim. É, até muita gente é, pergunta isso para mim. Essa pergunta ela é muito importante porque a forma como você fez ela é interessante porque ela pode ser vista de diversos aspectos, né? É o luto antecipado, né? De um paciente, de um familiar, é o luto pós um óbito, é um luto da equipe muitas vezes também. Sim, Então é interessante você ter perguntado assim, porque tem gente que me pergunta de uma forma que eu acho até estranha. Como é lidar com a morte? Como é trabalhar com a hum. morte? E aí eu sempre digo que eu não trabalho com a morte, eu trabalho com Não, a vida. morte é uma realidade, né? A Exato, morte é uma realidade, né? exato. Eu trabalho com o paciente enquanto ele está vivo, enquanto a vida é possível, enquanto Sim, existe alguma possibilidade de qualidade para ele ou para a família, né? Então, sim, exige um preparo técnico sim. nosso para que a gente não se frustre na situação de, meu Deus, mas o meu paciente morreu, o que eu fiz de errado? Ou o meu paciente está Não, piorando, o que está sim, acontecendo que eu não estou conseguindo fazer com que ele não piore? sim, Então, eu preciso entender isso do ponto de vista técnico e eu também preciso ter recursos emocionais para entender que exato. muitas vezes é triste, é dura a perda, a piora, o luto da família, mas que eu tenho também mais 8, 9, 10 pacientes ali que estão precisando de mim, tanto quanto aquele que pelo Sim, qual eu estou sofrendo ou estou vendo um sofrimento. Então, isso sei. também é aprendizado, isso também não é um dom divino, a gente precisa ter a noção de que a gente precisa se capacitar e se preparar para essas situações do nosso dia a dia, senão a gente não vive. Na verdade, ter uma estrutura psíquica de Sim, que isso é o seu trabalho, e isso. eu não sei, eu vejo por um outro lado, sabe, Daniel?
que bom, né? Quando a gente vê tudo isso, que bom que eu estou assim, a minha família está aqui do lado, né? E eu tenho tudo que eu tenho, porque de repente é para agradecer, né? Diante Sim, disso, é para a gente agradecer o tempo todo a situação que a gente tem. sem dúvida, sem dúvida. E mais do que agradecer, né? Claro, a gratidão é uma coisa muito importante, mas para que a gente possa reconhecer que o foco deve ser a vida e não a Exato, doença, e não o sim, tratamento, e não o que não é mais possível. Porque tem muita gente que, em vigência de uma doença ou da perda de uma função, né, ou de uma sim, limitação, ela olha para aquilo como se aquilo fosse a vida dela. O que ela perdeu é a vida dela. E ela esquece que ela tem não. um monte de E coisa o que ela não resto? perdeu ainda. Exato. O que dá tempo ainda, né, Daniel, de se fazer, o que dá tempo ainda de se aproveitar, eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria comentar é equipe. Como é trabalhar em termos de equipe com uma família, que eu acho que ela acaba entrando para a equipe, né? Ela Uhum. entra para essa equipe do cuidado. Como é essa divisão de tarefas? Como é esse conforto que você, enquanto profissional, precisa paramentar? Olha que interessante, né? Quando a gente fala de equipe, eu falo muito sobre trabalho em equipe dentro do cuidado paliativo, porque ninguém consegue paliar um paciente sozinho, né? Não, Por melhor que você seja, por melhor profissional que você seja, você não consegue fazer isso. Um bom médico é excelente. Se ele não tiver uma boa equipe ali junto com sem ele dúvida, vai ter sem problema. dúvida. Então, como eu falei, por estar há tanto tempo no mesmo lugar, com o mesmo chefe da equipe médica, outros profissionais acabam passando com mais frequência, mas hoje a gente tem uma equipe de enfermagem que está lá há bastante tempo e é muito coesa também. Isso faz muita diferença. Então, pelo fato de eu estar cercado de pessoas que eu conheço, que eu confio, que eu gosto e que eu sei trabalhar junto, a gente nem sempre concorda um com o outro, mas a Claro, gente consegue claro. discutir, se respeitar e chegar a um consenso, a um caminho possível. Então, isso para mim é algo que é o único jeito que eu consigo enxergar dentro de um serviço que faz sentido e que dá resultado. O que eu vejo são pessoas batendo cabeça, né? Muitas vezes em Sim, equipes aí. E aí você me perguntou da sim, família. exato. Dentro do cuidado paliativo, nós temos, eu até tenho essa, quando eu dou aula, eu tenho um slide que é exatamente sobre isso. Ele tem o paciente no centro do cuidado, ele tem a família envolvendo o paciente, é um círculo que envolve o paciente, e um Uhum, outro círculo da equipe que envolve o conjunto paciente e família. exatamente. Então, por que essa visualização ela é importante? Porque o que a gente não pode fazer, que é o que muitas equipes acabam fazendo, é ver a família como parte da equipe que está cuidando do paciente. Não, a família ela cuida do paciente, mas ela precisa De também ser cuidada. cuidado, precisa de cuidado, É, sem dúvida. é isso. Porque ela E às vezes também as famílias adoeceu, né? esquecem. Porque ela também está fragilizada, né? Porque ela Exato. também está perdendo, né? Exato, exato. E ela também, a gente fala, pô, a equipe multiprofissional, né? Cada profissional tem a sua competência e a sua abordagem com o paciente, sim, e a família também tem a sua Exato, competência familiar e a sua abordagem com o paciente. Só que ela é exato, família. Da exato. mesma forma como nós, poxa, mês passado eu perdi minha avó, né? E aí eu era família, mas também sou profissional de saúde. Então, Certo. é claro que eu fui lá conversar com a equipe médica sobre o caso da minha avó, como familiar, mas com o conhecimento técnico de fisioterapeuta também. Sim, Mas naquele momento eu era família, eu precisava ser cuidado, né? Eu, infelizmente, exatamente. encontrei profissionais que acolheram e que explicaram e que tiveram paciência, mas nem sempre isso acontece, né? Perfeito. Bom, Daniel, deixa eu te fazer então uma pergunta do nosso foco aqui, do nosso tema. É, A gente sabe que conforme a gente envelhece, a gente vai ficando meio invisível, né, dentro da sociedade.
E essa invisibilidade se dá pela perda de autonomia, pela fragilidade física, né? Pela debilidade cognitiva, por N razões. Como é para você lidar com esse desprestígio, né? Vamos falar do pai, daquele provedor. Então, ele já não. Na verdade, ele quase que fica interditado, né? Porque Uhum. todas as atitudes são atitudes tomadas pela família. Não tem mais o desejo dele, a vontade dele, e é a família quem toma todas as decisões. Eu sinto isso hoje, neste mundo do envelhecimento, como uma grande mazela. Acho que a coisa mais horrorosa que pode acontecer conosco, e eu falo isso por ter 70 anos, é a inutilidade, é a falta da autonomia. Né? Quando você já não é mais útil para ninguém, quando você depende de tudo e de todos, não tem sentido viver. Então, como você encontra isso no seu dia a dia? Porque eu acho que você encontra isso todos os dias. Né? Quem Exato. decide é a família, quem decide é o outro. Então, pensando nisso, eu fico pensando naquele pai que sempre foi um provedor, que sempre cuidou. E neste momento do envelhecimento, ele é invisível, ele começa a não fazer parte do círculo social, ele começa a não ser escutado, os conselhos dele já não têm mais valor, porque ele tem uma inutilidade. Sim. Isso, na minha área, é muito comum, porque a gente está falando de doenças que ameaçam a vida. Às vezes eu Exato. estou falando de um câncer, eu estou falando de uma insuficiência cardíaca gravíssima, né? E aí tem uma coisa que é muito comum, que a gente chama de cerco do silêncio ou conspiração do silêncio, é quando as famílias, elas inclusive chegam para a gente e falam assim, olha, não conta para o papai o que Sim. ele tem, porque ele não pode saber, porque senão ele vai se entregar, ele vai, não quer mais viver e tudo mais. Você Primeiro que concorda com isso? não, isso é, inclusive, não é nenhuma questão de concordar ou discordar, isso é antiético. Isso, Não. do ponto de vista técnico, é errado, é Sim. antiético, e a Ele gente não precisa pode saber. fazer. O paciente, na verdade, o paciente ele tem o direito de saber. Claro, Então, a claro. pergunta que a gente tem que fazer, e aí isso é dar autonomia para o indivíduo, né, independente da idade, é quando ele tem cognição preservada, claro, olha, a gente está aqui, né, avaliando o senhor e tudo mais, e é uma pergunta que a gente faz para todos os pacientes. Quando a gente tiver que conversar sobre sua doença, ou seus exames, ou seus resultados, ou o que a gente está fazendo com o senhor prefere que a gente fale diretamente com o senhor, ou o senhor prefere que a gente fale com alguém da sua família, e caso o senhor prefira, quem é essa pessoa? Isso é da Entendi. autonomia, né? Entendi. Isso faz todo sentido e isso é o que é mais correto. Mas a gente ainda vê muitos profissionais optando por esconder e colaborar com a família nesse sentido. Lógico que ninguém faz por mal, mas as pessoas precisam Sim. entender o quanto isso é antiético e o quanto isso é triste. Porque Triste. esse Muito. indivíduo que muitas vezes como você falou, Cacilda, ele é isolado, ele muitas vezes é até infantilizado, Com só certeza. pelo Muito, fato muito. de ser idoso. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque os índices de depressão, de suicídio, eles Sim, aumentam muito sem no dúvida. envelhecimento, né? E eu até Sem queria dúvida. falar disso com você, assim, como que a gerontopsicomotricidade pode ser um divisor de águas para Sim. esses pacientes, esses indivíduos e essas famílias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa área e de Sim. como a gente pode trazer mudança nessa realidade. Exato. Então, Daniel, eu acho que a gerontopsicomotricidade chega no momento em que o mundo está envelhecendo, né? Os índices do censo, agora que saiu há muito pouco tempo, mostra o número de idosos é muito grande, porque nós estamos envelhecendo e os idosos em si estão no mercado de trabalho ainda, né? Nós temos muitos idosos que há 20 anos atrás já estariam assim
naquela história do aposento, né? Encostado, sem utilidade, sem autonomia. Então, a gerontopsicomotricidade, ela é uma especialização da psicomotricidade que olha para o envelhecimento com o objetivo de uma longevidade saudável. Não dá para evitar o envelhecimento, ele é inevitável. O que dá é morrer antes. Se morrer antes, não envelhece, né? Mas se temos que envelhecer, é possível se envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, com dignidade, com respeito. Então, a gerontopsicomotricidade, ela trabalha com aspectos desse sujeito, né? Esse sujeito que reside nesse corpo, que de repente está fragilizado, que está com uma patologia, que está adoecido, mas tem um sujeito aí dentro que eu preciso escutá-lo. Então, a gerontopsicomotricidade, ela lida num tripé muito importante, de corpo, cognição e emoção e afeto. Porque não é possível você só cuidar do organismo biológico, né? Você precisa pensar e respeitar quem mora dentro dele, quem mora nesse corpo. Então, a psicomotricidade para a gente está sendo assim um desafio, Daniel. Porque quando você fala geronto o quê? E aí vem mil gerontos, gerontologia, gerontólogo, vem tudo, né? Sim. Menos o que a gente gostaria, que era falar um pouco desse sujeito que envelhece e que merece respeito e que pode ser muito valorizado. Ele tem muita experiência, ele tem muito para ensinar ao redor. É possível ele conviver na sociedade e não ser excluído só porque ele tem mais de 60, né? Então, me parece que hoje até o olhar da sociedade para o idoso produtivo está mudando. Então, se contrata idosos, se faz alguma mobilização no sentido de tê-los do lado. Mais ainda, 90% da nossa sociedade pratica o etarismo. Não adianta. Nós estamos mesmo segregados, nós pertencemos a uma outra categoria. E aí, quando a gente monta um curso como nós montamos, é no sentido de que existe um profissional que pode cuidar desse sujeito, sabe? Não só no sentido de intervenções de atividades físicas, de atividades cognitivas, de atividades sociais, mas o cuidado não no sentido de desprestigiá-lo enquanto existência, sabe? Mas sim de fazer ele poder viver com você falou isso bem no início da nossa conversa, com o que ele tem, porque ele ainda tem muita coisa, né? Ele ainda tem muita coisa para oferecer. E ele guarda uma memória de experiências vividas fantásticas. Eu brinco que o idoso, Daniel, eu acho que ele é o melhor dos estagiários, porque ele ensina muita gente. Dentro de uma empresa, coloque um idoso para treinar os jovens que entrarem, porque ele vai trazer, além de tudo, aquilo que ele passou de bom e de ruim. Eu acredito que ele é extremamente útil na nossa sociedade. Mas o Ocidente, Daniel, não sei se você repara isso nos seus clientes, nos seus pacientes, o Ocidente dá um outro valor para a ancestralidade, para os idosos. Né? O Ocidente é muito materialista, o Oriente ainda reverencia, né? Então os orientais colocam os idosos dentro de um altar, mas o Ocidente descarta. Ele assim, passou de determinada idade produtiva, ele já é relegado, né? Ele é segregado, na verdade. É o tal etarismo que hoje é praticado. Sem dúvida. Eu até, você foi falando, eu fui aqui pensando em como tem tudo a ver, a gerontopsicomotricidade tem tudo a ver com os princípios dos cuidados paliativos, que é basicamente isso. E principalmente, né, uma grande diferença é que a gente não precisa ter uma condição ameaçadora da vida, como no cuidado paliativo a gente define, para atuar com esses indivíduos, com esses idosos e gerar, você dar qualidade de vida para ele,
prevenindo doenças, prevenindo Exato. comorbidades, prevenindo, inclusive, as condições ameaçadoras da vida. E eu até queria que você falasse um pouquinho, assim, porque eu sei que esse é um termo que talvez muita gente que me segue, que está assistindo aqui, não está acostumado. E Não, até nem sabe que existe esse curso. E sim. fala um pouquinho sobre, assim, quem é que pode ser gerontopsicomotricista? Então, Assim, se tem diferença nas atuações? Conta um pouquinho sobre isso para o pessoal entender melhor também. sim, sim. Na verdade, Daniel, a princípio, quando nós montamos essa formação, a gente tinha como meta profissionais da área da saúde, da educação e dos esportes em gerais. Uhum. Mas a gente começou a entender que qualquer um pode fazer gerontopsicomotricidade, desde que ele tenha, claro, uma graduação, porque é uma pós-graduação, desde que ele deseje trabalhar com este público. Uhum. Porque ele aprende a trabalhar com o público, porque é um treinamento, na verdade é uma formação. É um curso que, além de todo um conteúdo teórico que nós oferecemos, a gente faz um trabalho que você mencionou agora há pouquinho, de estruturação emocional, de formação corporal e pessoal para lidar com esta faixa nossa de vida, que não, assim, não é uma fotografia branco e preto, mas não é tão colorido, né? Sem dúvida nenhuma, não se pode negar de que a fase do envelhecimento é sempre uma fase de perdas, né? Sim. Não é aquela potência total da juventude. Mas existem outros prazeres. E aí, a formação que hoje a gente dá aceita profissionais de todas as áreas. Então, ele Uhum. pode vir da área da saúde, ele pode vir da área da educação, ele pode vir da área de exatas. Por exemplo, na nossa primeira turma, nós tivemos uma engenheira que desejava trabalhar com idosos, e a Kátia foi, assim, brilhante, né? Está fazendo um trabalho brilhante, porque ela quis se dedicar a esta área. Então, é um curso bastante denso, não vou negar. Uhum. Você inaugura com a sua disciplina e a gente leva 2 anos trabalhando com isso para, no final do curso, ainda produzir 120 horas práticas de trabalhos com idosos, porque não basta teoria. Você tem que estar vivendo aquilo e entendendo como aquilo funciona. E tem um detalhe importante, sabe, Daniel? A gente conseguiu criar, na primeira turma, um instrumento de registro do perfil gerontopsicomotor, uma avaliação Uhum. específica da área da psicomotricidade. E isso te instrumentaliza para que você possa criar intervenções, para que possa programar atividades na área da psicomotricidade. E vou te falar que nós temos uma parceria maravilhosa com a fisioterapia, né? Eu Sem acho que a dúvida. gente anda de mão dada. Quem diz que, nossa, o fisioterapeuta é isso... Não, eu sempre tive uma parceria fantástica, porque eu acho que nós falamos a mesma linguagem, só que em línguas diferentes. Uhum. Mas a gente trabalha para os mesmos objetivos, com recursos parecidos. Então, eu vejo assim que a fisioterapia tem. Eu gostaria muito, é meu sonho de consumo, Daniel, que a psicomotricidade fosse o que ela hoje é na França, equipe médica. Uhum. Porque lá os psicomotricistas trabalham em hospitais, né? Legal. Aqui a gente ainda não faz parte desse elenco Uhum. médico, né, de equipe de saúde, mas a gente está lutando, nós vamos chegar lá. A gente está Interessante. tentando se aproximar, fazer os médicos conhecerem, porque o que acontece, Daniel, é que não sabem o que é. Essa é uma limitação importante da área, assim como o cuidado paliativo também, viu, Cacilda? Então, acho que Sim, essa nossa conversa eu aqui ela é muito acredito que sim. importante por isso, porque muita gente não sabe o que é de verdade o cuidado Exato. paliativo, relaciona só com quem está lá no fim de vida, quem está nas últimas Sim, horas de vida, quando não tem mais nada para fazer. Então, isso verdade. é um erro, né? Isso é um erro por falta de conhecimento completo e absoluto. Exatamente, E a exatamente. psicomotricidade eu vejo que é a mesma coisa. Às vezes as pessoas relacionam, quando relacionam com alguma coisa, relacionam com alguma Verdade. questão só lúdica
ou alguma questão, né, Exato, mais exato. Só recreativa, né? E não, recreativa. Exato. exato. Não pensa que há toda uma programação de um contexto tão profundo. Quer ver? Eu vou te dar mais ou menos um parecer rapidinho. Uhum, Para nós temos algumas bases psicomotoras importantes que, no processo do envelhecimento, a gente sabe que flui no sentido inverso do desenvolvimento. Então, uhum, por exemplo, nós nos desenvolvemos a partir lá da respiração, a tonicidade, a equilibração, lateralização e assim por diante. No processo da retrogênese, a gente vai perdendo aquilo que a gente aprimorou na infância, que é a praxia fina. Então, a gente vai perdendo da praxia fina para a praxia global, para a noção de corpo, tal, tal, até perder a tonicidade. Então, esse estudo dentro da psicomotricidade é muito nobre, porque aquilo que você disse não é para infantilizar o idoso. O idoso não é um bonitinho, gostosinho, não é romântico. uhum. Não É. é, não é. Quantos idosos não são super rebeldes e que precisa assim, de uma artimanha medonha para poder se aproximar, para fazer o vínculo com ele? Sim, sem dúvida. Então, nós temos na nossa ciência todo um caminho para percorrer, para estudar, para não tratar o idoso como uma criança. Ele não é. E é o que eu também sempre falo de outra maneira, mas tá vendo, as coisas vão se complementando, né? Quando a gente, eu sou um profissional de saúde que trabalha no serviço hospitalar, então cheio de regras e Sim, protocolos, imagina. né? Aquela coisa bem mais rígida. E quando eu falo de avaliação dentro do cuidado paliativo, por exemplo, eu coloco lá, né, num contexto onde muitas vezes a gente sabe tudo sobre a doença, diagnóstico, prognóstico, Sim, comorbidades, a gente sabe se ele tem dispositivos, a gente sabe, avalia a funcionalidade e tal, mas às vezes a gente esquece que esse indivíduo, ele não é uma foto, né, de um momento da doença dele. Ele é uma exato. história, ele é um frame. O que você está vendo não é uma foto, é um frame de um vídeo, ou seja, de uma biografia que ela tem uma história super Imensa. complexa até chegar àquele Sim, ponto. E que sem se você não conhecer dúvida. nada sobre a vida prévia dele, sobre esse filme prévio, chances são de que você vai tratar ele talvez dentro de uma parte que seja muito pequena e que seja Sim, insuficiente para devolver o máximo de vida para esse perfeito, indivíduo pelo tempo que lhe restar ainda, né? perfeito. Então, eu É, acho que é isso que você está falando, é de respeitar a história desse indivíduo, respeitar tudo que ele já teve, tudo que ele tem, tudo que ele ainda pode ter, e dentro de todas as limitações que ele apresentar, com muito respeito, com muita organização, com muita clareza, com ótima comunicação, eu acho que é muito por aí, né? sem dúvida. Uma coisa também que eu considero importante, Daniel, é a questão de querer modificar a pessoa. Não, Uhum, mas você tem que aprender, você tem que fazer. Ele já é. Na verdade, uhum, ele se cristaliza, né? Então, não tem como você modificar, mas tem como você fazer ele ver e enxergar as coisas por outros prismas, por outros olhares, né? uhum. Então, isso dentro da família também, e do jeito que você comentou, nós também trabalhamos com a família, nós também trabalhamos com o cuidador, Sim, porque o cuidador também precisa de ajuda. Ele tem um grito de socorro terrível, sem dúvida. porque não é fácil o trabalho dele, né? É um trabalho, além de muito operacional, é estressante. Ele lida com todas as mazelas que aquele idoso apresenta, né? Então, quando nós fazemos um trabalho gerontopsicomotor, a gente não contempla só o idoso, mas sim a família que tem este idoso, que contrata um cuidador, é todo um conjunto de intervenções que é muito importante. Porque aquela velha história, vamos falar de criança, aqui não pode, lá em casa não pode, na escola não pode. Com Uhum. idoso, não é não pode, você tem que explicar. É Exatamente. diferente. Não é Totalmente. você não faz, você não come, você não pode. Não é assim. É bem Totalmente. diferente.
Eu gostei muito de dois apontamentos aqui. A Maria Angélica falou que está à disposição para estagiar comigo no hospital. Maria Angélica, a gente pode até conversar. Eu não consigo estagiários lá, mas depois a gente me manda uma mensagem que a gente pode conversar. E Nossa, o voltamos. que aconteceu aqui? Então, Morreu. eu travei aqui, aí eu saí, voltei. A hora que eu voltei, pedi autorização, aí caiu, deu uma Ah, meu baguncinha aqui. Deus. Mas a Mas, gente já está mas, mesmo para talvez encerrar. mas Daniel, eu vou eu te. queria só complementar a pergunta, porque eu acho que Claro, por ela é bem, favor. bem importante, como tem bastante gente que talvez esteja nessa realidade, e como eu também sou dessa área, uma das perguntas até do Léo foi assim, como é que a gerontopsicomotricidade pode ser usada dentro de serviço hospitalar, por exemplo? Nossa, meu Deus, é meu Gostei sonho. dessa pergunta. Meu sonho. Na verdade, o gerontopsicomotricista, ele participa, ele deve participar de equipes médicas em suportes de UTI, em suportes de ambulatório, em suportes de trabalhos reabilitatórios. Ele está presente, é uma infinidade de possibilidades que a gente tem como parceria a enfermagem, a fisioterapia, a terapia ocupacional, o psicólogo. E é uma maneira muito própria, sabe, Daniel, de trabalhar. Porque Sim. ele vai trabalhar, independente de todos os comprometimentos motores que possam ocorrer, ou mesmo da funcionalidade desse idoso, ele vai trabalhar muito com as questões de prazer, com as questões de emoção, com todo aquele sentimento que a internalização, que a internação do idoso promove, porque ninguém gosta de ficar em hospital. Uhum. E Exato. isso é muito importante. Então, o gerontopsicomotricista, ele tem habilidade, ele tem capacidade de intervir dentro de ambiente de saúde com diferentes recursos. Não só recursos no trabalho corporal, mas sim recursos também no trabalho terapêutico emocional. E isso acho que contempla muito a necessidade que hoje a clínica pede, Sem né? dúvida. Porque muitas vezes não tem demanda, né? Não tem um profissional suficiente para tudo isso. Sim. E essa equipe, desde que haja uma harmonia, porque tem que haver respeito, né, Daniel? É isso que é o mais importante. A gente não pode, ninguém é melhor que ninguém. Todos juntos são bons para aquele paciente. E eu Sim. acho que essa união destes profissionais é que vai levar a qualidade para o paciente. Não é a animosidade, não é os egos exacerbados, quem é mais importante de quem, não é bem assim. É. Eu vejo muito essa atuação, né, com os nossos pacientes, por exemplo, lá da enfermaria, que o quanto eles poderiam se beneficiar, e é exatamente isso que você Sim, mencionou, Cacilda, porque na sim. nossa atuação ali do dia a dia, muitas vezes pelo volume, pela demanda, a gente não consegue fazer tudo que nós poderíamos fazer Eu do ponto de imagino. vista de um trabalho de consciência corporal, de terapias manuais, Exato. de realização Nossa, de de desejos, de massageamentos, exatamente, né? Massagem, toque terapêutico, entre muitas muito. outras coisas, não só físicas, mas Sim, também um aprofundamento das questões psíquicas, sim. né? Então, eu tô com uma E paciente uma lá. coisa da escuta também, né, Isso, Daniel? isso. Essa escuta que ninguém tem tempo, que todo mundo corre, que tem milhões de pacientes para ver, né? É, Eu me preocupo muito com isso, porque vocês sempre estão de passagem, né? sim, sim, sim. Todos E estão de passagem. eu tenho uma paciente lá hoje que é uma moradora, praticamente, né? Ela é consciente, orientada, mas ela tem uma traqueostomia e ela fica na ventilação mecânica. Oh, meu Deus. E a doença dela, ela vai acabar progredindo, mas não é uma coisa que vai ser muito rápida, é uma progressão lenta. Enfim, ela tem uma mãe que é muito idosa, que não pode cuidar dela, em casa. Enfim, ela tá moradora lá. Moradora, E a grande demanda dela é sim. justamente
essa questão, e isso tudo, de conversar, de ter alguém para conversar, de ter alguém para dar um suporte de não só de atenção, mas de coisas que realmente para elas são importantes. Que Sem às dúvida. vezes, na nossa atuação puramente técnica, Não, e é claro que a não gente dá tenta tempo. ajudar, Não dá não dá tempo e não é tempo. possível. Então, se Exato. tivesse um profissional específico para fazer isso lá, nossa, Sim, seria com incrível para essa. certeza. Ah, eu não sei, eu acho, eu sou muito mais velha que você. Eu não vou viver para ver, mas você ainda vai ter gerontopsicomotricista na tua equipe. Tomara, Tenha tomara. certeza disso. Mas você sabe, Daniel, deixa eu te colocar que a gente tem mais um tempinho agora, porque abrimos outra. Sabe qual é a minha angústia? É a preocupação que está chegando dos profissionais para fazer gerontopsicomotricidade. São dois tipos de pessoas. A primeira, eu não preciso aprender nada, eu já sei. Eu cuidei da minha avó, eu cuidei dos meus filhos. Olha, é tudo igual, né? Não precisa de conhecimento para isso. Sim, E sim. a outra é medo, É. muito medo. Uhum. Muito medo, mas medo de tudo, medo da fragilidade, medo da morte, medo, e se acontecer comigo? Então, sabe, eu estou meio assustada. Então, eu acho que essas pessoas não nasceram mesmo para trabalhar com gerontopsicomotricidade, porque são questões tão, tão alheias a uma boa formação, porque um bom profissional é aquele que se arrisca, né? Ele Uhum. se Sem capacita, dúvida. ele se arrisca. E tem uma coisa muito importante: daqui muito pouco tempo, nós vamos ter menos crianças e muito mais idosos. Sim, exato. E eu vejo isso, né, quando, infelizmente, é uma coisa que eu falo cada vez mais. Nós, profissionais de saúde, eu falo muito para profissionais de saúde, né, mas, assim, enfim, qualquer pessoa, a gente precisa se capacitar para ir muito além da técnica. Então, Sem dúvida, independente da sua área, eu tenho sem certeza que todo dúvida. mundo que está aqui, que, sei lá, é professor de educação física, é fisioterapeuta, é terapeuta ocupacional, é psicólogo, é nutricionista, enfim, independente da sua formação básica, o que te ensinaram ao longo dos 4, 5, 6 anos que você estudou na sua graduação, na sua pós-graduação, foram conjuntos de técnicas e Exato. muito pouco ou quase nada sobre o ser humano. E, na verdade, Verdade, Paulo, todos os dias o verdade. que você tem na sua frente é ser humano. Você não tem um Exato, braço, uma perna, um pulmão, um coração. exato, Você tem uma pessoa e você aprendeu muito pouco sobre pessoas. Então, exato, o grande diferencial do profissional de saúde hoje é o cara que sabe trabalhar com gente. É a pessoa exato, que olha para o ser humano como um conjunto de aspectos físicos, psíquicos, sociais, espirituais, religiosos, exato, familiares. exato. Esse é o profissional que vai ser mais reconhecido, mais valorizado, mais respeitado, mais Sim, procurado sim. pelas pessoas que realmente querem ser atendidas por alguém competente, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano. Isso é da própria medicina, né, Daniel? A gente não cuida do ser humano, da saúde dele, cuida da doença. Então, a fisioterapia é mecânica, né? Então, há todo um conceito de que. E aí onde entra a geronto, né? A geronto lida com o sujeito, com o cara que mora lá, com o cara que vai precisar de um recurso que não é só uma mobilização de braço, né? Uma atadura, ele vai precisar de. Vamos lá, conta para mim o que está acontecendo. Então, é muito importante isso. Eu acho que se nós pudéssemos dar as mãos e nos unir, eu acredito que a gente contemplaria equipes de saúde com qualidade, com maestria. Para fechar, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a qualidade? Você acabou de dizer, né, que um bom profissional é aquele que enxerga o humano que está no seu paciente. Mas qual é a qualidade que hoje você vê para uma boa capacitação?
Então, por exemplo, qual é o pré-requisito de um curso? Você promove curso, Sim, certo? sim. Nós promovemos curso. Quando nós montamos um projeto, a gente sempre pensa que aquele projeto tem que ter qualidade, ele tem que fazer a diferença, né? Ele tem que modificar alguma coisa. Exato, exato. E ele tem que resolver um problema de maneira eficaz. De uma carência de mercado. Exatamente, de uma demanda de mercado. E, assim, demanda de mercado, você pode falar assim, mas, sei lá, fazer um curso de, sei lá, ortopedia. Sim, isso é uma demanda, sem dúvida nenhuma. É uma demanda, mas é um commodity também, né? É verdade. É uma coisa que está aí, tem inúmeros, milhares de cursos de ortopedia. Sim. Agora, existem áreas, né, que são ainda pouco conhecidas e não por isso menos importantes. E não por isso menos, que tem menos ciência, que tem menos relevância, ou enfim. E eu falo da minha área, que é o cuidado paliativo. Sim. Sim. Que é uma dessas áreas. A psicomotricidade e a gerontopsicomotricidade como até um braço da psicomotricidade, né? Porque pode ser para criança. Sim, é uma especialização, claro. É uma dessas vertentes. E alguém colocou aí, isso, a Tassi colocou, é o diferencial. Né? Você você trabalha com idosos, você já tem provavelmente alguma formação. Então, se você deseja entender o ser humano dentro de uma complexidade muito maior, talvez esse seja o caminho. E é o que a gente está falando aqui. A gente vai resolver um problema que quase ninguém resolve. De uma maneira objetiva, com uma metodologia muito clara, com instrumentalização, como você colocou, né? E que muitas vezes e de uma forma que a gente... Eu vou voltar para ortopedia. Eu aprendi ortopedia na faculdade, mas eu não tive nada de psicomotricidade na faculdade. Não, você não teve, o médico não teve. Ninguém tem. Muita gente precisava ter essa disciplina na grade curricular. É isso que a gente reza para que aconteça. Daniel, você é um menino brilhante, eu tenho muita honra de ter a tua amizade, de ter você conosco, de você agregar todo o teu conhecimento no nosso curso. Não é por acaso que a gente tenta abrir com a tua disciplina, tá? E eu agradeço muito a gente poder ter conversado um pouquinho para poder conscientizar as pessoas de que a gente tem um universo enorme pela frente. Basta você se capacitar e é preciso se capacitar. Esse investimento, né, porque tudo é um investimento financeiro, não se nega, mas esse investimento você vai colher no futuro. É o seu currículo e é o seu sucesso futuro. Muito obrigado, meu amor. Eu gostei muito de falar com você. Muito obrigado para todos que estavam aqui conosco, que a gente vai emendar uma coisa na outra aí para poder publicar, tá bom? E eu queria chamar a atenção. Quem ainda não conhece, segue aqui o Instagram da Associação Vencer, procura a Cacilda. Além de ter um curso lindo, além de ter, né, você como coordenadora, e eu tenho muitos colegas e pessoas incríveis que dão aula nesse curso, eu queria dizer que, assim, eu sempre lembro com muito carinho do seu instituto, porque é uma coisa incrível estar lá. É lindo, tem piscina, obrigada, querido. Obrigada. Tem salas muito bem montadas. Gente, vale muito a pena conhecer esse projeto, essa associação, todos os trabalhos que são feitos lá, e principalmente a pós-graduação. Então, todo mundo que trabalha com idosos quer ter um diferencial, né? Portas abertas. Quer ter uma formação, sem dúvida, conheça o trabalho da Associação Vencer, da pós-graduação, e vamos estar nessa segunda turma aí com o maior prazer do mundo. Obrigada, querido. Muito obrigado mesmo, tá? E um beijo para a sua querida Olívia. Muito obrigado. Obrigado a Boa todo mundo noite, que pessoal. Aqui a gente. Muito beijo. Obrigada mesmo. A gente se encontra por aí. Com um beijo. certeza, em breve. Beijo, gente. Tchau, tchau.